General Braga Neto pode ter destinado mais de R$ 1 bilhão para o Centrão quando era ministro da Defesa de Bolsonaro. Veja também, eleição para os conselhos tutelares deve ter presença forte de candidatos conservadores ligados a igrejas neopentecostais. Notícias do Brasil e do mundo. Análise dos fatos com uma visão popular é aqui no Central do Brasil. Central do Brasil. Olá, é segunda-feira e o Central do Brasil já está no ar. Eu sou Luana e com muito prazer sigo aqui na tua companhia. O general Braga Neto pode ter usado R$ 1 bilhão do Ministério da Defesa para distribuir verbas a aliados do Centrão. Isso teria acontecido entre 2021 e 2022. Na época, Braga Neto era ministro da Defesa e braço direito do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo informações do UOL, o general teria articulado uma manobra que driblou decisões do STF. Essas decisões barravam o chamado orçamento secreto, aquele montante de dinheiro usado pelo governo Bolsonaro para distribuir recursos para a base aliada. O STF fez duas proibições a esse orçamento, uma em novembro de 2021 e a outra em dezembro de 2022. Mesmo assim, durante esse período, recursos do Ministério da Defesa foram enviados para obras de interesse do Centrão por meio do Calha Norte, um programa de repasses para obras de infraestrutura no Norte, Nordeste e Centro-Oeste. O primeiro repasse foi em dezembro de 2021 e teve o valor de 350 milhões de reais autorizados pelo então ministro da Economia, Paulo Guedes. Depois, em dezembro de 2022, o Ministério da Economia liberou mais 703 milhões de reais para o Calha Norte. Davi Alcolumbre, do União Brasil, foi o parlamentar mais beneficiado com os recursos. No nome dele, foram registrados 264 milhões de reais, ou seja, 26% do total. Alcolumbre foi um dos maiores articuladores do orçamento secreto no Congresso. Amanhã, terça-feira, deve ser votado o relatório final da CPI das Americanas. A comissão foi instalada para investigar inconsistências financeiras nas lojas americanas e corre o risco de encerrar sem apontar os responsáveis pelas fraudes e lançamentos indevidos que somam mais de 40 bilhões de reais. O relatório já foi apresentado pelo relator, deputado Carlos Chiodini. No parecer, ele afirma que a investigação não foi capaz de identificar e atribuir de forma precisa as autorias e eventuais responsabilidades, por isso a ausência de indiciamentos. O documento foi criticado por parlamentares do PL e do PSOL, que se articulam para montar um relatório paralelo. Outras duas CPIs também entram em fase final nas próximas 2 semanas, a CPI do MST e a da manipulação do futebol. E as granadas usadas por Roberto Jefferson durante a campanha eleitoral do ano passado foram reforçadas com pregos. Essa é a conclusão da perícia feita pela Polícia Federal. As informações são da TV Globo, que teve acesso aos laudos. Os peritos detectaram que as 3 granadas lançadas por Jefferson tinham pedaços de pregos cortados. A ação foi reconstruída pela perícia para avaliar os danos que as granadas poderiam causar. Durante a simulação, o fragmento de um dos pregos superou a velocidade de 280 km por hora. Além das granadas reforçadas com pregos, o ex-deputado usou fuzis que causaram 42 perfurações em uma viatura. 4 policiais federais foram atingidos. Os agentes cumpriam um mandado de prisão na casa de Jefferson, no interior do Rio de Janeiro, em outubro de 2022. Roberto Jefferson é acusado de tentativa de homicídio contra os 4 agentes e vai a júri popular. No primeiro dia de outubro, acontece a votação para escolher novos membros dos conselhos tutelares. A última eleição, em 2019, foi marcada pela disputa entre candidatos progressistas e conservadores ligados a igrejas neopentecostais. Para explicar melhor o que está em jogo aí nessa votação e por que é tão importante participar, eu converso agora com Camila Bahia Braga, mobilizadora da campanha A Eleição do Ano. Oi, Camila, obrigada por estar aqui com a gente hoje no Central do Brasil. Boa tarde, Luana. Obrigada pelo convite.
Vamos falar desse assunto. Em 2019, deu certo esse movimento organizado das igrejas neopentecostais para colocar representantes nos conselhos. Só que em São Paulo, por exemplo, mais da metade dos conselheiros eleitos são ligados a essas igrejas, né, Camila? Então, queria saber por que tanto interesse dessas denominações religiosas nos conselhos tutelares. Em primeiro lugar, o Brasil ele tem uma dificuldade de unificação desses dados sobre conselhos tutelares. Então, tem diversos dados que a gente ainda não tem no âmbito nacional. Mas a gente tem esses dados de Rio de Janeiro e de São Paulo, de que nesse momento, em 2019, as igrejas neopentecostais ocuparam mais da metade dos conselhos tutelares. O Conselho Tutelar é um órgão que está muito próximo das famílias, muito próximo das comunidades. Então, para essas organizações agirem, né, com a influência delas, é um lugar muito propício para isso. Então, a gente tem casos, por exemplo, de crianças LGBT, que elas podem ser encaminhadas para sessões de cura numa igreja, ou vários casos de intolerância religiosa com pessoas de religiões de matriz africana. Então, é dessa forma que as forças conservadoras e fundamentalistas vão agir os interesses delas no âmbito da família e no âmbito da saúde. Camila, você acabou de falar que houve retrocessos, então, né, nesses 4 anos. Você acabou de falar um pouco da atuação, um pouquinho do que eles estão fazendo. Se puder trazer um pouco mais de exemplos, né, de como tem sido a atuação desses conselheiros e se houve retrocessos nos últimos 4 anos comparado com como esse trabalho era feito antes. É isso que eu disse, assim, a gente ainda tem essa dificuldade. O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, no governo atual, ele está muito focado nos conselhos tutelares, na gente melhorar os dados que estão disponíveis, né? Então, a gente não consegue dizer, assim, a proporção, a porcentagem dos conselhos tutelares hoje ocupados por forças fundamentalistas. Mas, para dar um exemplo, a gente tem um exemplo no interior de São Paulo, que foi praticante de religião de matriz africana, que a avó dela, sendo evangélica, ela raspou a cabeça e aí a avó acionou o conselho tutelar e tirou essa menina da mãe, da própria mãe. Então, assim, e também teve um caso muito, muito icônico, né, que foi a criança que foi estuprada e a então ministra Damares tentou impedir ao muito por ter sido vítima de violência sexual. Então, esses são casos em que, se você não tem um conselho tutelar realmente comprometido com o Estatuto da Criança e do Adolescente, você acaba deixando essa criança, esse jovem, exposto a mais uma violência. Pois é, Camila, e esse ano, você pode dizer que vai continuar essa disputa entre religiosos, conservadores e candidaturas progressistas? Acho que sim, porque é isso, a gente derrotou o bolsonarismo nas eleições presidenciais, mas ele está vivo, né? E as pessoas continuam disputando espaços de poder. O Conselho Tutelar era um espaço que a gente pode dizer que vinha sendo negligenciado pela esquerda. Então, essa plataforma que a gente criou também, a eleição do ano, é para fazer essa provocação para o campo progressista, para as pessoas não só comparecerem para votar no dia 1º de outubro, porque o comparecimento é muito baixo, mas também para procurar saber quais são as candidaturas comprometidas com o ECA, com os direitos humanos, com o Estado laico, para a gente realmente ocupar os conselhos tutelares e não deixar a nossa infância e juventude desprotegidas. Então, o nosso isso nesse ano e tudo dando certo também daqui a 4 anos ampliar a participação, a ocupação democrática, né, dos espaços dos conselhos tutelares. Pois é, apesar de ser uma eleição super importante, não tem propaganda eleitoral na TV e nem no rádio. Então, queria que você especificasse, você falou que através das plataformas, né, da eleição do ano é possível ter acesso a essas informações. Então, queria que você convidasse e explicasse mais como que o eleitor pode ter acesso e conhecer os candidatos, pesquisar as propostas, já que essa informação não está tão fácil aí nas televisões e rádios pelo país. Uma notícia boa é que a Secretaria de Comunicação do Governo ainda vai fazer uma campanha sobre os conselhos tutelares. Até o dia 1º de outubro a gente vai ter essa inserção em rádios e em outros meios de comunicação. Plataforma aeleiçãodoano.org. Você entra lá, você coloca os seus dados, a cidade de onde você é, em qual conselho tutelar você vota, e aí a plataforma te apresenta uma candidatura comprometida de fato com o ECA, de fato com a infância e a juventude.
E se alguém que estiver nos ouvindo e nos vendo tivesse candidatado ao Conselho Tutelar, também dá tempo de entrar na plataforma. E lá tem 12 princípios que a gente construiu coletivamente com uma coalizão de diversas entidades, diversas organizações da sociedade civil que trabalham com a infância e a juventude. Então, a candidata entra lá, ela concorda com esses princípios e aí ela começa a fazer parte da plataforma, ganha um link para ela divulgar a própria campanha e conquistar votos no dia 1º de outubro. Isso aí, Camila, te agradeço pelas informações. Convido o público, então, a pesquisar todas essas informações, né, no site, para que a gente realmente possa virar esse jogo. O que a gente quer é o bem, né, das crianças. Então, obrigada, Camila, pela sua participação e até uma próxima oportunidade. Obrigada a vocês. aeleiçãodoano.org, acessem. Isso aí. Nós conversamos com Camila Bahia Braga, mobilizadora da campanha A Eleição do Ano. A Câmara dos Deputados concluiu na semana passada a votação dos projetos da Lei da Mini-Reforma Eleitoral. Ela ainda precisa passar pelo Senado e pela sanção presidencial para valer nas eleições do ano que vem. Tem mudanças em cotas, financiamento de campanhas e punições a contraventores. Confira os principais pontos de alteração na reportagem de Alex Mirkan. Daqui a pouco mais de um ano, cerca de 500 mil candidatos devem tentar se eleger prefeitos ou vereadores em suas cidades sob novas regras. No dia 14, a Câmara dos Deputados aprovou a mini-reforma eleitoral. Ela ainda precisa passar pelo Senado e ser sancionada até o dia 5 de outubro para valer nas eleições municipais de 2024. Os dois projetos aprovados trouxeram diversas mudanças na reta final de votação, que flexibilizaram a lei da ficha limpa e a lei da improbidade, dificultando a punição a contravenções e reduzindo o tempo de inelegibilidade de candidatos. Isso é polêmico. Então, se você vai me ouvir e eu sou advogado, eu te digo que eu vejo com bons olhos a alteração da lei da ficha limpa, porque tinha alguma coisa muito, no meu ponto de vista, desproporcional e desarrazoado em termos de prazo de inelegibilidade. Algumas situações chegavam a 15, 20 anos e o projeto está reduzindo tudo isso para mais ou menos 8 anos. Então, ficaria uma coisa uniformizada. Se você for ouvir o promotor de justiça, ele vai reclamar, ele vai dizer que é absurdo, tinha que ser 20 anos mesmo. Uma das principais mudanças diz respeito às sobras eleitorais no Legislativo, que podem beneficiar os maiores partidos. O texto prevê que apenas as siglas que alcançarem 100% do quociente podem disputar as cadeiras que sobrarem. A nova regra penalizaria candidatos mais votados, mas cujos partidos foram menos selecionados pelos eleitores. Do quociente só beneficia as máquinas. E para que essa pluralidade, essas liberdades democráticas, esses parlamentares, que muitas vezes eu divirjo, mas que representam os votos de algum segmento, pudessem estar aqui, as sobras foram fundamentais. Foi aprovado outro tópico proposto pelo PL, principal partido de oposição, que proíbe as candidaturas coletivas. A regulamentação desse modelo, que atualmente é reconhecido pela Justiça Eleitoral, foi rejeitada pelos deputados. A vedação é criticada pela esquerda, que emplacou diversas chapas nesse formato em eleições anteriores. As experiências que tem de candidaturas coletivas são em torno exatamente de pessoas que defendem o mesmo ideal. Como é que elas funcionam? É o registro de uma pessoa que está registrada, mas que ela tem em torno de si pessoas que ajudam, inclusive, para fazer a campanha. Eles devem ter o direito de se manifestar. A velocidade entre a elaboração da mini-reforma e a sua tramitação também incomoda organizações da sociedade civil. A iniciativa do presidente da Câmara, Arthur Lira, de criar um grupo de trabalho no fim de agosto, teria dado menos de 2 semanas para que houvesse audiências públicas e discussões profundas sobre os projetos. A gente vê com preocupação a normalização desse tipo de processo. Eles estão mudando as regras do jogo um ano antes da eleição, sem a participação da sociedade, sem um amplo debate. E o resultado que a gente tem visto não poderia ser outro. O texto é lotado com coisas que vão contra a transparência e a integridade do sistema eleitoral, contra a participação de mulheres e de negros. Então a gente está bem preocupado com o teor desse texto e com a forma que foi apresentado. Outra mudança polêmica tem a ver com as candidaturas femininas e negras. A nova regra passa a contabilizar a cota de 30% por federação e não mais por partido, o que tende a reduzir o total de candidatos desses segmentos nos municípios.
A proposta também estabelece regras mais brandas para configurar fraude às cotas de gênero e abre brechas para permitir despesas de campanha combinadas com homens. No entanto, há mudanças também consideradas positivas, como a permissão de doações via Pix, a utilização do fundo partidário para custear despesas de viagem durante as campanhas e a proibição de repasses do mesmo fundo enquanto houver lacunas na prestação de contas. São várias as propostas de alteração e eu vejo mais pontos positivos do que pontos negativos. Eu posso dizer que uma coisa que é muito importante que seja aprovada, não vai resolver o problema, mas pelo menos ameniza o problema, é a questão da antecipação das convenções partidárias e dos registros de candidaturas. Por que isso é importante? Para que a Justiça Eleitoral tenha minimamente condição de julgar os registros até a data das eleições. A maior vantagem da nossa mini-reforma é ter entendido que nós já mudamos muito. O sistema político já ganhou bastante quando acabou com a coligação, quando acabou com o financiamento empresarial, lugar de empresa não é fazendo política, quando instituiu a cláusula de barreira. Então as grandes mudanças já haviam sido feitas. Dessa vez o Congresso Nacional disse: ei, nós defendemos o nosso modelo, queremos fazer pequenos ajustes para aperfeiçoar exatamente o cenário de quem disputa a eleição do ano que vem. O Brasil assinou acordos de cooperação com Cuba. Estão inclusos vários setores, como as áreas da saúde, ciência e tecnologia e desenvolvimento agrário. Os acordos foram fechados neste fim de semana na viagem de Lula e ministros a Cuba. O governo acredita que as parcerias irão ampliar a troca de tecnologia entre os dois países. E no sábado, Lula teve uma reunião com o presidente cubano, Miguel Díaz-Canel. Em 9 anos, essa foi a primeira viagem oficial de um líder brasileiro ao país. A última foi em 2014, quando a então presidenta Dilma Rousseff visitou Havana. No sábado, depois dos compromissos em Cuba, o presidente Lula desembarcou em Nova York, nos Estados Unidos. Ele vai participar da Assembleia Geral da ONU e de um evento ao lado do presidente Joe Biden. Nesta semana, o inverno chega ao fim com uma onda de calor no Brasil que promete bater recordes de temperatura e tem gente sentindo. Hoje em São Paulo, por exemplo, está super quente. Enfim, isso porque vai acontecer um fenômeno chamado bloqueio atmosférico, que impede a chegada de frentes frias. As regiões mais atingidas serão Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Em algumas áreas do Centro-Oeste, a previsão é de temperatura máxima de 43 graus. O interior de São Paulo também deve registrar mais de 40 graus. E no Rio Grande do Sul, as chuvas devem continuar. No próximo bloco, como a guerra na Ucrânia, o G20 e o BRICS influenciam a agenda ambiental da Rússia. Fique com a gente, o Central do Brasil volta em 1 minuto. A Rússia sempre tratou a questão climática como um assunto à parte da política externa. Com o início da guerra na Ucrânia, a situação se agravou, já que o país depende mais do que nunca do petróleo e do gás para resistir às sanções do Ocidente. Quem explica como fica a questão ambiental nesse contexto é o repórter Sergei Monin. A cúpula do G20 foi finalizada no último 10 de setembro com um compromisso de eliminação progressiva dos combustíveis fósseis. No entanto, a questão climática divide o grupo, já que países como Rússia, Arábia Saudita, China e Índia são dependentes da energia fóssil. Do lado russo, o ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, acusou o Ocidente de não cumprir com a promessa feita pelos países mais ricos de destinar 100 bilhões de dólares anuais aos países mais pobres para combater os efeitos negativos das mudanças climáticas. В этой связи в декларации также записана необходимость выполнения и давних обещаний о передаче технологий в страны глобального юга, не просто вывозить из них сырье и потом получать добавленную стоимость и соответствующую прибыль. Говорится и о том, что давно Запад подписался под тем, что будет ежегодно выделять по 100 миллиардов долларов на цели подготовки экономик к противодействию негативным последствиям изменения климата, ничего из этого сделано не было. Outro ponto controverso no G20 foi a guerra da Ucrânia.
O acordo final foi discreto e se limitou a condenar o conflito sem denunciar a Rússia diretamente. Os assuntos estão diretamente ligados. Com o início do conflito ucraniano, a agenda ambiental passou para o segundo plano na Rússia, já que a economia do país depende do petróleo e do gás para resistir às sanções do Ocidente e financiar a guerra. Por outro lado, a Rússia vem fortalecendo as relações dentro do BRICS e com o Sul global, como forma de resistir ao isolamento imposto pelo Ocidente. Assim, a agenda ambiental surge como uma potencial forma do país angariar apoio na arena internacional. Да, этот парадокс, безусловно, существует, потому что, с одной стороны, Россия продолжает оставаться одним из ключевых поставщиков природного газа, нефти, угля в мире, ну и целого ряда других металлов, например, да, еще каких-то сырья. И тут, скажем, в стране вообще не обсуждается перспектива снижения добычи или даже отказа от новых инвестиций в ископаемое топливо. Это не обсуждается. То есть предполагается, что Россия все это будет делать дальше. И, это, конечно, плохо для глобальной климатической истории. А с другой стороны, Россия в своих заявлениях вот сейчас говорит, мы обеспокоены климатом, мы хотим сотрудничать со странами глобального юга, в том числе со странами БРИКС, и что-то делать в области климата. Но это зачастую, пока мне кажется, очень общие заявления, заявления, не подкрепленные какой-то конкретикой, заявления скорее, чтобы получить политическую поддержку, например, от стран глобального юга. Nesse contexto, a expansão do BRICS, com a adesão de 6 novos membros, cria novos desafios para combater as mudanças climáticas. Para a jornalista Angelina Davidova, será difícil esperar um compromisso real dos países em desenvolvimento sobre a redução de combustíveis fósseis. Mas a vulnerabilidade destes estados pode impulsionar a adaptação aos problemas ambientais nestes países. Но из отрицательных моментов в БРИКС появились другие страны, производители ископаемого топлива, да, серьезные, например, там, Персидского залива. И это, наверное, климатическую повестку БРИКС не усилит. Но, с другой стороны, появились также несколько стран, которые особенно сильно страдают от изменения климата, то есть наиболее уязвимые страны. И, наверное, вопросы адаптации к климатическим изменениям, климатических финансов, вот все эти вопросы, они будут большую роль играть для стран БРИКС. Будет, наверное, в БРИКС больше упор на адаптацию и на климатическое финансирование международное, но продвинуть темы снижения потребления ископаемого топлива, снижения добычи, отказа от него, возможно, будет сложнее. E hoje à noite tem um BDF em entrevista muito especial. Nossa reportagem conversou com o ator e escritor Pedro Cardoso. Vamos conferir um trechinho em que ele fala sobre a busca por poder. Eu acho que a humanidade tem uma questão com o exercício do poder. E ela acomete todas as pessoas, principalmente aqueles que têm paixão pelo poder. Já falei, o poder é uma droga. Eu olho para Brasília, eu vejo uma praça de drogados tão intensa quanto aqui o centro da cidade de São Paulo. Eu vejo uma praça de cracudos, de pessoas alucinadas. As pessoas que têm poder saem da realidade, já não vão a banco, já não vão a lugar nenhum, já tem um carro que pega na porta. Qualquer pessoa, você vai ficando descolado da vida banal, da vida dos outros, entende? E eu acho isso um problema gravíssimo, acho aquilo um delírio. E eu acho que o poder é quimicamente viciante. Aquela adrenalina permanente, não há um dia banal em Brasília. Todo dia é dia de negociata, entende? E o povo, na minha opinião, fica completamente afastado. O político se elege, acha que sabe o que o povo quer. Não sabe. O povo é que sabe o que quer quando te elegeu. E vamos para mais uma notícia internacional. A Venezuela luta para diversificar a economia, ainda muito dependente da exportação do petróleo. Nossa emissora parceira, a Telesur, está fazendo uma série mostrando diversas iniciativas na área de agricultura, criação de animais, comércio e serviços. Confira agora o primeiro episódio sobre o cultivo de milho. Na Venezuela do petróleo, milho é plantado e faz parte da dieta diária dos venezuelanos e, conforme a variedade, também é utilizado na alimentação de animais. Seu cultivo obedece ao comportamento do clima, mas os especialistas garantem que, com bom gerenciamento da umidade do solo, ela é mantida.
O terreno aqui é privilegiado, com muito bom rendimento. Nos anos anteriores estávamos em declínio, mas estamos tentando avançar com uma boa produção, bom rendimento. E a produção parece progredir. No centro do país está Los Manires, uma das fazendas privadas que produz milho. Antônio trabalha aqui e possui um conhecimento inato, é especialista em diversos cultivos. Me formei em 2018, mas venho desde pequeno trabalhando para o meu pai, um ótimo professor, conhecimento empírico, mas muito valioso para colocar em prática aqui e fazer um ótimo complemento do empírico com o científico que a universidade me deu e a coisa empírica que meu pai me deu. Eles verificam atentamente cada planta. Só nesta fazenda esperam este ano uma produção de espiga que supera os 9.000 quilos. A praga já está fora de perigo. Aqui está a vontade de Deus, como se diz. Tudo está normal, aqui já está fora de perigo. O que resta é retirar o mato, mas está tudo sob controle. O milho é a cultura mais importante do setor agrícola e um aumento de 52% foi alcançado, apesar do bloqueio imposto pelos Estados Unidos, dizem as autoridades. Já temos empreendedores da Argentina, empreendedores da Turquia e do Uruguai que já estão plantando uma aliança com nossos produtores. Não é que vieram aqui e aproveitaram a terra, não. Está com nossos produtores, financiando essa produção que precisávamos financiar. Bom, se não tivermos ingressos, como poderíamos financiar, certo? Neste país do Caribe, a produção geral de cereais aumentou quase 48% em relação ao ano anterior, de acordo com dados do governo. E são estes dados que visam reduzir a dependência do petróleo no país com maiores reservas do mundo. Difícil, mas diversificar parece ser uma opção. Eles asseguram que é possível substituir as importações pela produção local. O Central do Brasil desta segunda-feira fica por aqui. Até amanhã. Tchau.